Eu quero analisar o que Ellen White escreveu sobre o assunto, sobre a natureza humana de Jesus. Por quê? Porque os críticos da Igreja Adventista, eles criticam muito a Igreja Adventista e criticam muito Ellen White, dizendo que Ellen White era perfeccionista, que Ellen White diz que cria que Jesus tem uma natureza humana pecaminosa. Eles falam isso, mas o problema é que eles não estudam. Se eles estudassem o que Ellen White escreveu sobre justificação pela fé, porque, sinceramente, os textos de Ellen White sobre justificação pela fé, eu sou bem sincero, eu nunca vi a definição de justificação pela fé de nenhum teólogo, nem adventista, nem fora do adventismo, iguais às definições que Ellen White coloca. Entendeu? Eu não vi. Então, assim, a gente vai analisar esse texto aí que está no comentário bíblico adventista, o volume 5, a página 1121, que diz assim, olha que coisa interessante. Sede cuidadosos ao vos demorardes em pensar na natureza humana de Cristo. Não o apresenteis perante o povo como um homem com as mesmas propensões para o pecado. Olha que coisa, viu? Ele não tinha propensão. Nós temos, mas ele não tinha. Aí ela diz, ele é o segundo Adão. O segundo Adão, o primeiro Adão lá no Jardim do Éden, Adão não tinha inclinação para o pecado. Isso nós já estudamos, né? Exatamente. O primeiro Adão foi criado como um ser puro e isento de pecado, sem qualquer mácula de transgressão sobre si. Ele estava na imagem de Deus. Poderia cair, e caiu mediante a desobediência. Devido ao pecado, sua posteridade passou a ser gerada com propensões inerentes à transgressão. Agora que coisa, ó. Mas Jesus Cristo foi o Filho unigênito de Deus. Aqui está uma diferença já. Ele tomou sobre si a natureza humana, ele tomou, né, o nosso corpo, e ele foi tentado em todos os pontos em que é tentada a natureza humana. Ele poderia ter pecado, poderia ter caído, mas nem por um momento houve nele uma má propensão. Jesus poderia ter caído? Poderia, mas ele não caiu. Ele permaneceu firme. Apesar de ele ter tomado a nossa natureza humana, mas não essa propensão inerente ao pecado, por isso que a gente faz a diferença do aspecto físico para o aspecto moral. E ainda mais, Adão tinha mais vantagem para uma obediência perfeita do que o próprio Cristo. Entenda por que eu estou dizendo isso. Porque Adão, o corpo de Adão era perfeito. Entendeu? E Jesus tomou a forma humana depois de 4.000 anos de pecado. Então teve essa desvantagem contra Jesus. Mas mesmo assim, no aspecto moral, ele era puro, nasceu santo e permaneceu santo. Ele prestou uma obediência perfeita à lei de Deus. Ele não tinha inclinação para o pecado. E tem mais uma coisa, pastor. Sim. A tentação de Jesus foi mais forte porque, embora Jesus fosse 100% humano, ele também era 100% Deus. E ele tomou muitos desaforos de Satanás e ele não podia revidar naquela hora. Ele não podia ser vingativo. E Satanás foi um ser que foi criado por Jesus. Ele não poderia usar o aspecto divino, né? Ele não podia usar o aspecto divino para derrotar Satanás. Isso. Ele não podia se vingar de Satanás naquela hora. Ele não podia, ele não podia usar do seu poder divino para escapar de alguma situação desagradável. Isso. Então, ele teve que usar de muita contenção, de muito domínio próprio, para ele não usar da força que ele tinha como Deus, porque ele era Deus, contra Satanás ou contra as pessoas que estavam ali à sua volta. A gente pode ver isso no relato da prisão de Jesus, em que por um instante, quando ele falou assim, a quem procurais?
foi a Jesus, tal, ele falou, sou eu. Quando ele falou, sou eu, ele resplandeceu a divindade, caiu todo mundo por terra. Mas ficou só naquilo. O pessoal levantou, tal, já vos disse, sou eu. Foram lá, prenderam, assim, que assim, ficou assim, evidente que por um momento, se Jesus quisesse acabar com tudo aquilo, ele acabava. Se ele quisesse desistir de morrer na cruz, ele poderia ter desistido, mas ele se conteve e não desistiu. Então, a tentação que Jesus sofreu para ele não morrer na cruz ou para enfrentar Satanás foi muito maior do que aquela que a gente tem hoje, porque a gente sabe que não consegue enfrentar, mas ele sabia que podia enfrentar e mesmo assim ele se conteve. Isso. Vamos aí para o outro slide aí. Outro pensamento de Ellen White, e esses críticos aí, se alguém assistir, é bom para ver o que Ellen White falou sobre a natureza humana de Jesus, né? Aí na revista Cidade dos Tempos, no dia 20 de maio de 1901, ela escreveu o seguinte, ó: ele tomou a forma humana, porém não a natureza pecaminosa. Tá vendo aí? Ele tomou a forma humana, porém não a natureza pecaminosa. Na plenitude dos tempos, deveria ser revelado na forma humana. Deveria tomar sua posição à frente da humanidade, tomando a natureza, mas não a pecaminosidade do homem. Então, isso aqui é bom a gente ressaltar. É bom sempre a gente ressaltar. Jesus tomou a forma humana, porém não a natureza pecaminosa que nós temos. Isso deve ficar claro, quem está nos assistindo tem que entender, precisa entender, porque está claro o texto. Nós já lemos textos bíblicos, nós agora já estudamos aqui, estamos analisando 2 textos de Ellen White sobre a natureza humana de Jesus, que realmente era pura, ele não tinha inclinação para o pecado, é diferente da nossa natureza, porque o problema, irmão Joel, é que os perfeccionistas, e tem muito movimento dissidente que cai para o lado do perfeccionismo. Por quê? Porque eles querem dizer que a nossa natureza é igual a de Jesus. Não é. E não é. A gente vai ver pela Bíblia, tem textos claros. Esses 2 textos, e nós vamos ver mais um texto de Ellen White, que está também no... Sim, fala, irmão Joel. Tem algumas pessoas que falam, não, porque Jesus ele agiu para nos dar o exemplo. E eles querem dizer com isso que Jesus tinha a mesma tentação que a gente tem. Então, por exemplo, Pois assim, é. Jesus tinha o desejo de adulterar, mas ele não adulterou. Então, a mesma maneira como eu tenho o desejo de adulterar, então eu tenho que me conter e não posso fazer. Só que não é isso. Jesus não tinha o desejo de adulterar. Então, Jesus não tinha o desejo de matar alguém. E nesse sentido, eu queria que o senhor explicasse, assim, em que sentido que Jesus ele nos serve de exemplo para nós na questão da tentação? Não, com relação, olha, ele também é exemplo para nós, né? A gente não pode descartar dizer que ele não é exemplo, ele é exemplo, mas não ao ponto de a gente chegar assim, não, ele é exemplo a ponto de eu ser igual a Jesus, de eu obedecer a lei de Deus da maneira que Jesus obedeceu, de viver uma vida pura e santa como Jesus viveu, até porque Jesus Jesus, não, e mesmo com esforço, olha, deixa eu falar, mesmo, a questão é essa, irmão João, a diferença está aí. Mesmo com a atuação do Espírito Santo na sua vida, na minha vida e na vida de todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo, a pessoa não vai viver e nem vai obedecer à lei de Deus de maneira perfeita e perpétua, devido à natureza humana pecaminosa, que nós já nascemos com essa natureza. E Jesus não nasceu com essa natureza. Esse é o ponto que Ellen White está dizendo aqui. Ele nasceu puro, ele nasceu santo, ele não tinha as mesmas inclinações que nós temos. Agora, ele é exemplo em vários aspectos. Jesus orava, é o exemplo para nós orarmos, né?
e Jesus obedeceu à lei de Deus, nós devemos procurar obedecer também. Nós temos que obedecer. Mesmo de maneira relativa, sim. Jesus ia ao templo, nós devemos ir para a igreja, em vários aspectos, né? Jesus amava as pessoas, nós devemos amar. Então, ele é exemplo também para nós, sabe? Aí no outro texto... Mantinha a comunhão constante com Deus, né? Isso, a Não oração. apenas através da oração, mas através das suas atitudes diárias. Isso não quer dizer que a gente vai ser perfeito igual ele, mas a Não, gente, isso aí não. imitando a Jesus nessas questões, a gente vai ter um maior apoio do Espírito Santo para transformar a nossa vida, e nesse aspecto, andando com Deus, nós estaremos prontos para que quando Jesus voltar, então, na glorificação, nós seremos transformados 100%. Por enquanto, Isso. estamos apenas nos preparando para esse momento da glorificação, né? Isso, é. No outro texto aí, olha, que está no comentário bíblico, volume 5, a página 1128 e 129, diz assim: nunca de maneira nenhuma deixei as mais leve impressão sobre as mentes humanas de que pairasse sobre ele, sobre Cristo, corrupção, mancha ou inclinação para o pecado, tá vendo? Ou que ele, em qualquer hipótese, cedeu à corrupção. Ele foi tentado em todos os pontos, como o homem é tentado, porém é chamado de aquela coisa santa. Olha que coisa, texto lindo, viu? Ele foi tentado em todos os pontos, como o homem é tentado, porém é chamado de aquela coisa santa. Aí um comentáriozinho. Esse texto expressa a ideia de que Cristo era sem pecado, no sentido de que ele não tinha nem inclinação para a corrupção, nem uma experiência pessoal na qual ele realmente cedeu à corrupção. Ele foi sem pecado, tanto na natureza como nas ações, nos atos. Entendeu? E aí tem um texto que eu achei lindo. Esse texto é uma joia preciosa que está no livro de Todas as Nações. Que, olha que texto lindo, ó. Foi Cristo o único ser livre de pecado que já existiu na Terra. O único. Nem Abraão, nem Jacó, nem Isaac, nem Pedro, nem Maria, nem José, nem Enoque, ninguém, todos foram pecadores. Todos pecaram. A Bíblia diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. O único ser livre de pecado que já existiu na Terra foi Jesus. E esse texto é de Ellen White. Para os críticos, se algum crítico assistir a nossa live aí, pronto, meu irmão, você que é crítico da igreja, crítico de Ellen White, veja o que Ellen White está falando sobre Jesus Cristo, mostrando que Jesus foi o único ser livre de pecado que já existiu na Terra. Então, esse texto, assim, contribui para a nossa compreensão de que realmente Jesus viveu uma vida santa, viveu uma vida pura, nunca pecou, tinha uma natureza humana impecável. Impecável, assim, no sentido de que não é no impecável que ele não poderia pecar, poderia, mas ele viveu essa vida impecável, viveu santo. Ele nasceu santo e continuou santo toda a sua vida, na sua morte, sua ressurreição e a sua ascensão aos céus, né? Então ele nasceu perfeito, morreu perfeito, subiu ao céu perfeito, sem mácula. Isso. Porque se ele tivesse um pensamento errado, já estaria maculado. Isso, e aí não poderia ser o nosso Salvador, né? Exatamente. Não poderia ser o nosso Salvador. Aí nós vamos analisar agora o texto, irmão Joel, que está no livro Fé e Obras, página 91. Opa. Mais uma vez eu quero dizer para alguns irmãos que têm uma tendência para o perfeccionismo, ou os críticos da igreja e os críticos de Ellen White, olha o que Ellen White escreve sobre expiação pela fé, olha que texto lindo. Ó, a lei requer justiça, e o pecador deve à lei, mas ele, melhor dizendo, o pecador, que somos nós, é incapaz de apresentar. A única maneira em que pode alcançar a justiça é pela fé. Pela fé, pode ele apresentar a Deus os méritos de Cristo.
E o Senhor, esses méritos de Cristo aqui, irmão Joel, é a justiça de Cristo, é a perfeição de Jesus. Então, e o Senhor lança a obediência, olha aí, o Senhor lança a obediência de seu Filho, a obediência de Jesus, a crédito do pecador. Olha que coisa, que texto lindo, é maravilhoso demais. A justiça de Cristo é aceita em lugar do fracasso do homem. E Deus recebe, perdoa, justifica a alma arrependida e crente, trata como se fosse justa e ama a tal qual ama seu filho. Olha que declaração linda de justificação pela fé de Ellen White. Que declaração maravilhosa. Então, o homem, a lei requer justiça, que nós já estudamos isso, mas o pecador não tem condições de prestar essa justiça à lei. Então, a única maneira para ele ser aceito por Deus é através da justiça de Cristo, é pela fé. E ele apresenta a Deus os méritos de Cristo, os méritos de Jesus. E aí Deus nos aceita. E essa obediência de Cristo, irmão Joel, é aceita no lugar do fracasso do homem. Entendeu? Essa obediência de Cristo é aceita no lugar do fracasso do homem. E coloca crédito do pecador. Então, Deus recebe, Deus perdoa, ele justifica a alma arrependida e crente, trata como se fosse justa. Veja, como se fosse justa. E ama tal qual ama seu filho. No sentido absoluto da palavra, né? Então, é um texto maravilhoso, sabe? Tem um outro, no Caminho a Cristo, a página 62, tem um outro também aí, que eu coloquei. Isso, esse texto aí. Olha que texto lindo, irmão Joel. Cristo nos proveu o meio de escape. Viveu na terra em meio de provas e tentações iguais às que sofremos. Sofremos tentações, né? Sua vida foi sem pecado. Morreu por nós. E agora se oferece para nos tirar os pecados e dar-nos sua justiça. Lembrando que a justiça de Cristo é essa obediência perfeita e perpétua à lei de Deus. Se você se entregar a Ele e o aceitar como seu Salvador, olha, será considerado justo por sua causa. Não é por causa dos meus méritos, ou dos seus méritos, dos nossos méritos. Nós somos considerados justos por causa da justiça dele. Por mais cheia de pecado que tenha sido sua vida, por mais cheia. Então Deus nos considera justos. Mas por causa de quem? Por causa de Jesus. Porque ele é isso, porque Jesus apresenta a justiça dele em lugar do nosso fracasso. Aí diz, o caráter de Cristo substituirá seu caráter. Olha, até o caráter de Cristo, que é perfeito, porque lembra daquela obediência perfeita e perpétua, que a lei de Deus Deus não poderia mudar a lei dele para se adaptar ao ser humano, para o homem ser salvo de acordo com a sua obediência. Não. A mesma exigência do Jardim do Éden é a mesma de hoje. Só que hoje, para a gente ser aceito por Deus, é através dos méritos de Jesus. Então, diz, o caráter de Cristo substituirá o seu caráter e você será aceito diante de Deus exatamente como se não houvesse pecado. Não tivesse cometido nenhum pecado, Deus aceita, Deus perdoa, por causa de Jesus. Pastor, Sim. Eu estava pensando esses dias justamente sobre isso e me veio à mente o seguinte: quando a gente entrega a nossa vida para Deus, para Ele transformar, Jesus fala assim, olha, passa a minha justiça para Ele, porque Ele entregou a vida dele para eu transformar. Então, quando eu voltar, essa pessoa vai ser transformada. Então, não olhe o pecado dele. Ele é uma pessoa arrependida, uma pessoa que confessou o pecado, e ele não quer pecar. Ele entregou a vida totalmente para ser transformada. E no dia da glorificação, eu vou transformado. Então, já que eu vou transformar ele
no dia em que eu voltar, então considere ele desde agora justo. Então, a gente recebe aquela justificação pela fé, né? A atribuição dos atos perfeitos de Jesus na nossa vida. Mas se a gente não entrega a nossa vida na mão de Deus, não tem como Deus justificar. Porque fala assim, não, você quer a justificação, mas você não está entregando a sua vida para eu modificar. Quando eu voltar, você não vai deixar eu fazer isso, porque você nunca entregou sua vida para mim. Isso. Então, não tem como eu te justificar desde agora. Nós, no próximo estudo, se Deus quiser que a gente vai fazer, a próxima live, a gente vai estudar justamente isso. Os resultados da justificação pela fé. Porque, assim, o que nós estamos falando aqui é que é importante isso que você falou para os irmãos também entenderem, os irmãos e os amigos, o que nós estamos lendo aqui da Bíblia, dos escritos de Ellen White, é o seguinte, que a pessoa só pode ser aceita por Deus e justificada através dos méritos de Jesus. Sim. Mas, aqui tem um ponto, que a gente vai trabalhar isso no próximo estudo, na próxima live, é que a pessoa quando aceita Jesus, ela aceita também o Espírito Santo em sua vida. E ela vai ser uma nova criatura. Sim. Ela vai ser uma nova pessoa. Ela não vai andar mais na prática como ela vivia na prática do pecado, como ela vivia antes. Ela vai procurar fazer o melhor para Deus. Isso aí nós vamos estudar com bem detalhe. Agora, o que nós estamos analisando aqui é que a pessoa, para ser aceita por Deus, para ser justificada, ela precisa aceitar essa justificação. Ela não tem condições nenhuma de prestar essa obediência, como nós já analisamos anteriormente, devido à natureza humana pecaminosa. Então, Jesus